Então, boa noite. A ideia aqui, então, é a gente passar pelas sete primeiras aulas, começando, então, da primeira, né? A Bíblia. Vamos orar primeiramente, para a gente iniciar? Senhor, nós te bendizemos, te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor é bom, que as tuas misericórdias duram para sempre, elas que nos sustentam, é esse teu amor grandioso que nos perdoa, Deus, e que nos acolhe como filhos, como os herdeiros, juntamente com Cristo Jesus. Obrigado pelos meus irmãos, que o Senhor edifique a tua igreja, edifique cada coração aqui, que essa aula produza frutos, Senhor, de arrependimento, fé, esperança e plena convicção de fé em Cristo Jesus. Essa é a nossa oração, nos conduz ao Espírito, pois precisamos de Ti. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Olá, boa noite. Está chegando, não dá para ver todos aqui, Tiago, acho que o Vinícius também está. Ok, então vamos lá. Muitos de vocês já viram a maioria dessas aulas, mas é a gente colocar também em dias, né? Então, quem faltou uma aula ou outra vai ter oportunidade de rever, não a forma aprofundada que nós temos, 1h10, até 1h30 às vezes na sala de aula, então será bem rápido. Então, olá, boa noite. Vamos lá. Então, a primeira aula a respeito da Bíblia. Então, a gente começa o nosso curso de catecúmenos com essa aula tão básica, né? Tão basilar. De onde nós tiramos a nossa convicção de fé? Em que nós cremos? Qual a base de nós crermos no que cremos? Então, esse livro, a maioria de vocês conhecem, nós chamamos de Bíblia. A Bíblia contida, então, 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Então, quando nós falamos de Bíblia, nós usamos alguns conceitos para a gente se localizar nesse tema. Então, nós falamos de revelação. Então, a primeira coisa é revelação. Revelação geral e revelação especial. O que seria a revelação geral? A revelação geral nada mais é do que a revelação de Deus na criação. Então, Deus fez um mundo grandão, perfeito, gigante, com as suas impressões, com as suas marcas, exatamente para falar, olha, eu sou Deus, eu sou grande e eu sou bom. Quando você olha para a criação, com certeza você vê a bondade de Deus e você também vê o eterno poder dele. É isso que o apóstolo Paulo vai falar lá na carta aos Romanos, capítulo 1, a partir do verso 18, que as coisas que foram reveladas, elas mostram que há um Deus, que há uma divindade e que esse Deus, ele é eterno. E um eterno poder que ele tem de criar todas as coisas conforme o seu agrado. Então, quando nós olhamos para a criação, nós podemos ver a Deus. O homem, então, quando chegar no dia do juízo final, ele não pode dizer, eu não sabia que existia um Deus. Ninguém pode afirmar. Ninguém pode cometer tal afirmação. Então, o índio, ou então aqueles maias da Mesoamérica, jamais podem chegar diante de Deus e falar, eu não sabia que existia um Deus e que esse Deus era grande e que esse Deus era bom. Ninguém pode, então, fazer tal afirmação diante de Deus, diante dessa revelação que nós chamamos de geral. Boa noite, seu Brasil. Deus abençoe. Já começamos aqui, que o nosso tempo é bem curto. Vamos lá. Então, essa é a revelação geral. Deus se fez revelar na sua criação. Mas também nós falamos de revelação especial. E a revelação especial, ela realmente é peculiar. A revelação geral, ela serve para nos condenar, para falar que existe um Deus e nós não cremos nesse Deus. Mas a revelação especial é isso que nós chamamos de escrituras sagradas. Deus se revelou como ele é. É como se Deus abrisse as cortinas e falasse, olha, eu sou assim, eu não sou dessa forma, eu sou o único Deus, eu sou o único Senhor, eu tenho essas características, eu gosto disso, eu não gosto daquilo. E Deus então se revela nos seus atos e nas suas intenções. Toda a revelação bíblica, de Gênesis a Apocalipse, ela mostra então essa revelação ela mostra que existe um Deus e a gente vê as peculiaridades desse Deus. Não é qualquer Deus, mas ele resolveu se revelar a um povo de uma forma especial. Então, revelação é isso, revelação geral na criação e revelação especial nas escrituras sagradas.
Por que as Escrituras Sagradas foram escritas? É para levar pecadores de volta ao Criador. Esse é basicamente o contexto das Escrituras. Como Deus proveu um meio de salvação para homens pecadores como nós. E a Bíblia vai nos dar conta de como nós somos salvos e nós retornamos para Deus. Nós caímos, pecamos, nós vamos ver isso na próxima aula, né? Aliás, na terceira aula do homem. E então esse homem precisa de voltar novamente para Deus. E como reconciliar isso? Deus então dá um meio de salvação. Outro conceito, quando nós falamos de escrituras sagradas ou de Bíblia, nós falamos de inspiração e iluminação. Então a inspiração é quando o Espírito de Deus, por meio de homens santos e piedosos, escreveu todas essas escrituras. Então cada homem que foi utilizado, mais de 40 homens diferentes, os teólogos vão falar, então eles foram inspirados pelo próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo. Então o Espírito Santo moveu esses corações voluntariamente. Então a gente vai ver quando Deus nos dá as Escrituras, ele usa homens em determinados contextos, em diversos contextos. A Bíblia demorou em torno de 2.000 anos para ser, 1.500 anos aliás, para ser escrita, mais de 40 homens em contextos diferentes, e todos eles narram uma única história. Como Deus salva pecadores e, e adota pecadores e reconcilia pecadores consigo mesmo. Então esse é o contexto da Bíblia. Então esses homens foram inspirados, não é a inspiração, nossa, hoje eu acordei inspirado e fiz um quadro, não. A inspiração é o mover do Espírito Santo, movendo corações e mentes de homens piedosos e não partiu desses homens propriamente dito. Deus usou as peculiaridades de cada um, mas eles foram inspirados pelo Espírito de Deus. Outro conceito é a iluminação. A iluminação é esse entendimento que nós temos das Escrituras. Quem não tem o Espírito Santo não pode entender as coisas de Deus. A Bíblia vai falar que as coisas de Deus, para o homem natural ou homem comum que não foi convertido, são loucura. Então, isso que a gente está falando aqui, queridos, se você está aqui hoje escutando essas palavras e as entendendo e a estimando, é porque Deus ilumina o seu entendimento. Não pense que é pouca coisa. O homem comum, ele olha para essas coisas e fala, isso é loucura, esse povo, terça-feira à noite, ouvindo esse rapaz aí nesse monólogo, mas nós somos afeitos a essas coisas porque Deus iluminou o nosso entendimento e agora nós podemos nos voltar para Ele. Então, antigamente lá no Antigo Testamento, no Éden, como é que Deus se relacionava com o homem? Face a face. Então, Deus, face a face, lá fala que na viração do dia, Deus então vinha para esse jardim se relacionar com o homem, mas o homem pecou e Deus deu um meio de salvação e nos deu a revelação especial. E como é que Deus se relaciona agora conosco? Por meio das Escrituras, face a face, por meio das Escrituras. Então, se eles tinham Deus face a face na viração do dia, nós temos Deus também face a face. Assim como eles se relacionavam com Deus, nós podemos nos relacionar ouvindo a própria voz de Deus nas Escrituras Sagradas. Tá bom? Então, é isso que a gente tem que entender a respeito da Bíblia. Claro, existem muito mais coisas, a aula é bem extensa, mas como a gente está indo bem batidão aqui, a gente vai prosseguir para a segunda aula. O ser de Deus. Essa foi então a nossa segunda aula. A primeira aula a respeito da Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Ela é inspirada, ela é iluminada, ela é uma revelação especial que nos mostra o meio de salvação e de conhecermos o nosso Deus. Agora nós passamos para o ser de Deus. Quem é esse Deus então? Como é que ele se revela nessas escrituras? Vimos que as escrituras falam a respeito de Deus. Uma coisa interessante a respeito das escrituras é que ela nos mostra o quanto Deus é grande. Quanto mais nós temos intimidade com essas escrituras, mais nós vemos a beleza de Deus. O salmista fala bem assim no Salmo 119, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Então existem maravilhas a serem contempladas como um belo espetáculo. É isso que a gente deve orar, é isso que a gente deve buscar. A Bíblia não é monótona, ela é belíssima, ela é puríssima. O mesmo salmista também fala que ele viu que toda perfeição tem o seu limite, mas a tua lei é ilimitada. Então, a palavra de Deus ela é mais pura do que o ouro 7 vezes depurado, como o salmista vai falar. Então, essa lei é perfeita e ela nos mostra o quanto esse Deus é grande. Então, quanto mais nós nos aproximamos dessas escrituras e conhecemos desse Deus,
mais as nossas afeições são direcionadas a Ele, ou seja, os nossos sentimentos, a nossa devoção, a nossa estima e a nossa contemplação dele. Ah, então, quem é esse Deus? Na Bíblia fala que lá no Salmo 16 fala que na presença dele há plenitude de alegria. Então, se uma coisa que o nosso coração precisa, queridos, é de alegria. Você já deve ter percebido isso. Seu coração ele é uma fábrica ou uma fábrica de produção de alegria. Então, se você está um pouco descontente, você tenta comer um sorvete, tomar um sorvete, comer um chocolate, você tenta ir em uma festa para satisfazer alguma coisa que o seu coração está incomodado, algo que não está preenchendo. Mas você quer alegria. Mas o que a Bíblia fala é que a gente foi criado para esse Deus. E quanto mais nós desfrutamos desse Deus, mais o nosso coração é alegre. Funciona assim. Quanto mais eu vivo para Ele, quanto mais eu conheço, mais o meu coração é alegre. Quanto mais meu coração é alegre, mais eu busco. Porque Ele é uma fonte inesgotável de satisfação. Nós fomos criados para Ele, como uma esposa e um noivo. É assim que a Bíblia trata um relacionamento de Deus com o seu povo, um relacionamento íntimo, de plena comunhão e de plena felicidade. Vamos lá, então como é que esse Deus se define? Como ele é? Ele é infinito, eu falo que são os absolutos de Deus, e tudo nele é absoluto, tudo nele é infinito. Vamos pensar então, por exemplo, no seu poder. O seu poder é absoluto, o seu poder é infinito, não há nenhuma limitação. Ele poderia ter feito bilhões e milhões, infinitamente universos como ele bem entendesse. Se nós olharmos para o tamanho do universo, ele é muito grande, mas Deus poderia fazer infinitos universos, como ele bem entendesse, de formas muito variadas e diferentes, pois ele não tem limite de criatividade, de poder. Então esse é o nosso Deus, ele é gigante, ele é imenso, imensurável, a sua força não dá para medir. Então é infinito o seu poder. Mas quando Deus se revela nas suas escrituras, ele mostra que ele é um Deus único. Não há rivais. Todos os deuses criados foram só criados. E o nosso Deus, ele nunca foi criado, ele sempre existiu, ele é eterno. Então ele é o começo de tudo, ele é o fim de todas as coisas. Mas ele nunca teve um começo. Pararam para pensar? Quando é que Deus nasceu? Quem criou Deus? Foi o Big Bang que criou Deus? Não. Deus sempre existiu e Deus sempre se satisfez nele mesmo. Então, num determinado momento da eternidade, ele resolveu criar homens e criar um mundo para mostrar o seu poder, glória, bondade e fidelidade. Além disso tudo, ele é infinito em todas essas coisas, ele é santo, santo, santo. É uma única característica de Deus que é citada 3 vezes. Quando o hebreu fala santo, 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 ou fala qualquer coisa 3 vezes, em verdade, em verdade, em verdade vos digo, por exemplo, ele está querendo ressaltar a importância daquilo. Então, entre todos os atributos de Deus, amor, justiça, fidelidade, o único que ele repete 3 vezes é a sua santidade. E o que é ser santo? É ser totalmente separado, totalmente outro. É uma esfera totalmente diferente da nossa, que a gente não consegue nem entender. Então esse Deus, ele é santo, ele é reto, a santidade dá essa ideia de retidão, alguém perfeitamente absoluto em seu ser, em seu caráter, sem nenhum deslize e jamais poderia pecar, jamais, pela sua santidade. Então esse Deus é um Deus santo, ele é um Deus separado. Quando a Bíblia fala em santidade, ela fala essa ideia de ter alguma coisa separada. Eu estou correndo, tá, queridos? E é difícil até a gente interagir, porque tem muita coisa para ver. Quando a gente fala, por exemplo, em aceidade de Deus, é uma palavra que vem do latim acer, de si mesmo. Então é o Deus que não foi criado. Então tudo existe nele. Ele é o pontapé inicial, ele que dá o pontapé inicial para todas as outras coisas criadas. Tudo provém dele, o universo veio dele e todas as coisas provêm dele. Então, alguém que não foi criado, mas que tudo decorre dele, o nosso fio de cabelo, os nossos neurônios, o chimpanzé, tudo provém dele. Ele é o pontapé inicial. Então, se nós formos voltar numa genealogia, minha mãe, minha avó, meu bisavó, meu tataravó, e assim vai.
E quem deu causa a tudo isso? Adão e Eva. Não, e quem fez Adão e Eva? Deus. Então ele é a causa primeira de todas as coisas. É ele quem dá a pontapé inicial em sua criação. Ele existe por si mesmo. Ele não precisa de nada para existir. Já pararam para pensar? Um Deus que não precisa de ninguém ou de nada. Ninguém pode servi-lo ao ponto dele falar, ok, eu preciso disso. Não. Ele sempre se serviu e sempre foi satisfeito em si mesmo. Mas o que Deus fazia na eternidade? Já pararam para pensar? Nosso Deus é um Deus trino, queridos. Diferente dos outros deuses, o nosso Deus é um Deus único, verdadeiro, mas ele é um Deus trino em 3 pessoas. Essa é a grande distinção do cristianismo. Os outros deuses, eles são Deus. Eles, por exemplo, quando fala que um Deus da mitologia ele existia para si mesmo. Ele nunca teve um relacionamento na eternidade, então ele resolveu criar coisas, mas o nosso Deus é diferente. O nosso Deus sempre se relacionou na eternidade antes de criar a gente, antes de criar o ser humano. Então ele se relacionava Pai, Filho e Espírito Santo. São 3 pessoas em uma pessoa só. O Pai não é o Filho não é o Pai não é o Espírito não é o Pai nem o Filho. Cada um são uma pessoa, uma individualidade, com um ser. Mas eles não ser, eles são um único ser, um único Deus, mas eles estão intimamente ligados pela união em amor. E o que eles faziam na eternidade? Amava. É isso que Deus fazia. Então, o Pai amando o Filho amando o Pai, o Espírito dando um entrelaçamento nesse amor eterno. Então, eles se amavam, eles se deleitavam nele mesmo. Ele se deleitava nele mesmo, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós não temos tempo para nos aprofundarmos nessa doutrina maravilhosa que causa tanta comoção e tanta devoção ao nosso Deus. Ok, então quando nós falamos, por exemplo, da teologia reformada, que surgiu na Reforma Protestante, a Reforma Protestante nada foi do que um resgate ao cristianismo primitivo do primeiro século, com os apóstolos. Então a ideia é retomar as escrituras e colocar as escrituras como centro. E quando nós olhamos para a teologia reformada, existem muitas questões, a predestinação, a própria Trindade, que foi resgatada, mas a teologia reformada é responsável por uma coisa a coisa mais importante, nosso resgate da teologia, ou seja, o nosso resgate do conhecimento de Deus. A teologia reformada ela tem uma visão exaltada de Deus. Por ter uma visão exaltada de Deus, toda essa visão ela vai permear tudo o que a gente faz, e tudo o que a gente pensa a respeito de Deus. Então, quando nós falamos em predestinação, o que está por trás? A grandeza de Deus, a excelência de Deus, a sua majestade e glória. Então, quando nós falamos de predestinação, nós não podemos imaginar um homem sendo senhor de si mesmo, senhor da sua história e Deus simplesmente agindo conforme a necessidade do homem. Não. Deus pega a rédea da história e ele conduz a história até o final conforme lhe agrada. Essa ideia de soberania de um Deus que faz como ele quer, da forma que ele quer, para a sua própria glória. E tudo isso sem macular e sem manchar a sua glória, a sua justiça, a sua fidelidade, a sua bondade. Fechamos aqui então o ser de Deus. Estão vendo que é bem corrido, né? Alguma colocação, alguma pergunta, por favor? Tá ok, então vamos lá. Então, falamos da Bíblia, falamos desse ser de Deus maravilhoso e agora falamos do homem. Então, quem é esse homem? Deus fez então, queridos, um lindo jardim. Eu sempre uso analogia quando meu primeiro filho nasceu, o segundo filho também, eu fiz um quartinho belo, bonito, para que quando ele chegasse, eu só colocasse no berço, naquele ambiente mais agradável possível. Você, Diana e Tamires, o Johnny também, mais recentemente, mas um pouquinho mais atrasado, né, Johnny? Mais para trás teve o Teodoro, mas vocês tiveram filho e vocês arrumaram aquele quartinho belo. Foi assim que Deus fez. Quando Deus fez esse universo gigantesco, ele fez no meio desse universo um planetinha que não é o maior, mas é muito belo.
e com as condições perfeitas e condições adequadas para que seres vivos pudessem habitar ali. Então Deus fez as girafas, fez o rinoceronte e todas essas coisas que nós conhecemos da criação. Mas por último, ele fez uma coroa. Ele colocou nesse jardim um ser. Ó, o pequeno Teodoro. Fala, Teodoro. Tudo bem? Oi, rapaz. Tudo bem? É o pai do Oliver. Tá joia. Bom te ver, viu, garoto? Depois eu falo pro Oliver que te vi. O Oliver tá ali, tá comendo agora. Tá jantando. Vou, se Deus quiser. Seu pai me convidar. Então tá bom, você vai na minha casa. Tô te esperando. Um abraço. Beijão, querido. Bonitão. Então Deus fez esse jardim e colocou a sua coroa, o ser humano. Nós não somos pouca coisa, queridos. Nós não somos pouca coisa. Somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus imprimiu a sua imagem. O que quer dizer isso? Nós raciocinamos, nós pensamos, nós temos vontade, nós temos desejos, assim como Deus. Por exemplo, os animais eles têm essas coisas também. Tem um certo tipo de raciocínio, mas eles agem por instinto. Nós agimos moralmente. Os elefantes, você não pensa que o elefante ele age moralmente. Ele não age moralmente. Ele tem uma parceira aqui, ele pode ter outra parceira ali. E isso não o julga. Mas nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, somos seres morais. O nosso Deus é um ser moral. Só ver os 10 mandamentos, o que Deus requer de nós. Então, para Deus, na mente de Deus, adultério sempre foi algo pernicioso e moralmente inaceitável. Então, ele imprimiu essa marca em nosso coração e fala: olha, adultério é algo que vocês não podem aceitar. Então, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E Deus nos colocou nesse jardim para sermos os seus representantes. É como eu falo, é o gerente da lojinha. Nós somos os gerentes da lojinha. Cada um de nós, Deus chamou determinadas características, dons e talentos para cuidar dessa lojinha. Quando eu falo lojinha, é cuidar desse mundão de Deus. É por isso que a gente vai no espaço. É por isso que a gente vai à lua. Porque nós estamos cuidando, desbravando e conhecendo esse Deus. Deus fez isso de propósito, queridos, para que a gente desbravasse esse universo, não só o mundo. Nós jamais chegaremos a 14 bilhões de anos-luz, mas nós podemos ver isso com telescópios que nós construímos. Isso não é maravilhoso? Então Deus projetou esse mundo e projetou esse planeta Terra para que a gente vivesse aqui sendo os seus representantes. É como se nós fôssemos colocados imagens de Deus por todo o canto da Terra. É isso que Deus quer. Que cada homem, ser humano, seja a sua imagem, seja a sua representação e o glorifique quando nós agimos. Então, com os dons e talentos que nos deu no nosso trabalho, Deus quer que a gente produza muitos frutos e dê glória ao seu próprio nome, produzindo nesse mundo de Deus, alterando esse mundo de Deus e trazendo mais beleza, glória, louvor. Por que nós criamos? Porque, por exemplo, por que crianças gostam muito de Lego? Pararam para pensar? Meninos, principalmente. Por que meninas gostam tanto de boneca e de casa? Nós fomos criados com esse instinto porque nós somos subcriadores. Então Deus é o grande criador do universo. E ele colocou a gente nessa lojinha e falou: agora vocês vão criar também. É por isso que a gente cria espaçonave, a gente cria carro. Não só basta o Chevette, seu Brasil. Ou a Elba. A gente tem que ter o Vectra. A gente tem que ter a Mercedes-Benz. Entendeu? Tem que ter moto. Tem que ter casa, não pode ser só um apartamento, tem que ser casas subterrâneas, casas muito altas. E a gente inventa, porque a gente está imitando o nosso Deus. Ele é o grande criador e ele fala: me imitem agora. No meu mundinho vocês agora vão me imitar criando. Então, quando a gente cria, a gente está imitando o nosso Deus e trazendo glória para Ele. E cumprindo o nosso propósito como seres humanos. Criando, produzindo e enaltecendo o nome desse Deus para mostrar o quanto Ele é bom e grande. Então nós somos a coroa da criação, fomos eleitos ou fomos criados como representantes de Deus nessa terra.
Então Deus fez isso para que a gente tivesse um relacionamento amoroso, íntimo com Ele, assim como um homem e uma mulher, de pleno deleite e satisfação. Falei um pouco disso. Mas foi jogado fumaça na nossa história, fumaça preta, a queda, rebelião e desobediência contra esse Deus bondoso. Deus fez um mundo bom. E ele fez questão de falar, esse dia ele fez e viu que era bom. Esse dia fez e viu que era bom. E no sexto dia ele falou que era muito bom. Mas, por conta da nossa desobediência e rebelião em querer seguir o seu próprio caminho, sendo autônomos, ou seja, vivendo na parte de Deus, Deus, eu não preciso do Senhor, ou então querendo ser igual a Deus, porque essa foi a grande tentação, porque nós quisemos, ou queremos ainda, por conta do pecado, ser igual a Deus. Nós não precisamos ser igual a Deus. Nós já somos a sua imagem e semelhança, mas o homem foi ludibriado, enganado, e o seu próprio coração colocou em muitas astúcias, como diz as Escrituras. Então agora nós estamos em rebelião. Ele que era o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso protetor em comunhão, agora essa comunhão ela foi rompida, ela foi rasgada definitivamente. E como é que nós voltamos para isso? Agora nós somos inimigos de Deus. É assim que a Bíblia trata, seu Brasil, o Dayano e Tiago, Johnny, Tamires. Inimigos ferozes. Não pensa que é mais ou menos Deus vive no canto dele, eu vivo no meu. Não, mas é uma oposição ferrenha, contumaz e intencional. É assim o nosso coração. O coração de todo homem, seu Brasil. Nós nascemos em pecado nos concebeu a minha mãe. Então, quando o ser humano caiu, Adão caiu, ele era o nosso representante legal. Então, tudo que ele fizesse teria consequência para a sua posteridade. Se ele obedecesse a Deus, ele viveria em paz e harmonia e comunhão com esse Deus eternamente. Mas ele resolveu pecar. Por ele pecar, ele se rebelou contra Deus e essa rebelião passou para todos os homens. Agora, a criancinha, seu Brasil, você não precisa ensinar o mal para ela, não é verdade? Você ensina ela a colocar o dedo na tomada e desobedecer? Fala, olha, eu vou te ensinar hoje, a gente vai ter uma aula de rebelião. Você está muito novinha. Você vai aprender agora a desobedecer ao papai. Quem tem filho sabe. É desde pequeno, seu Brasil. Desde pequeno. Um teólogo fala se uma criancinha dessa pudesse puxar uma faca para a gente, ela puxaria e estocaria nosso estômago. Quando ela quer alguma coisa e não tem. O que ela tem é o choro, e ela chora muito. Mas é uma rebelião, é uma rebeldia contumaz contra tudo e contra todos. Esse é o fruto do pecado no coração de todo ser vivente. É isso que a Bíblia fala. Nós já nascemos assim. Nós nascemos com o chip zoado. Nós já nascemos com esse chip muito estragado. Então a gente não ensina o mal, a gente tem que ensinar o bem. E mesmo assim, muitos não seguem o caminho da paz. Então existe uma separação, uma inimizade contra Deus. E como é que a gente vive no mundo de Deus sem o próprio Deus? Como é que é isso? Deus fez uma promessa para o homem: olha, de toda a árvore do jardim vocês podem comer, mas da árvore do fruto da árvore que está do bem e do mal vocês não vão poder comer. Tinha toda a variedade de frutos, queridos. Ele só proibiu uma. E foi lá onde Adão foi. Ele falou: você pode comer de todas, você pode desfrutar de tudo, de todas as árvores, de todos os mantimentos, mas eu só estou te proibindo uma. Mas pela proibição ele foi lá e, em rebelião e sendo enganado pela serpente, ele desobedeceu a Deus. Deus não é um Deus restritivo, muito pelo contrário, ele nos ofereceu todas as outras árvores. Falar, mas esse Deus é um Deus tacanho, é um Deus que não quer a nossa felicidade. Não, ele fez o mundo desse jeito, grandão dessa forma, com abacates, maçãs e uvas. E não nos proibiu de nada, muito pelo contrário, ele fez tudo muito farto, tudo muito profuso, tudo muito cheio de coisas para que a gente desfrutasse, mas ele falou: olha, só uma vocês não podem comer. E fomos lá e desobedecemos. E a Bíblia fala da nossa condição, seu Brasil e Dayana. É uma condição terrível, uma condição de rebelião. Mas o nosso coração é assim, Jeremias 17:9 é bastante pesado, ele fala bem assim:
Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Você nem conhece seu coração, seu Brasil. Eu nem conheço meu coração. O quanto nós somos maus. O quanto nós podemos chegar na nossa maldade. Nós somos enganosos e nós somos desesperadamente corruptos. Quando você olha para um Beira-Mar ou para um Hitler, você pensa, eu jamais farei isso. Queridos, o que te segura na sua maldade, na sua tolice e rebeldia é a graça de Deus. A maior coisa que Deus pode fazer com um ser humano, Brasil, Johnny, Tiago, Daiane, é nos deixar ao nosso próprio coração. Quando Deus entrega alguém ao seu próprio coração, ele fala, tira a corda e fala, vai. Faça o que o seu coração ama, faça o que o seu coração deseja. Agora, pela graça de Deus, Deus restringe pessoas. Fala, não, eu não vou deixar você se meter onde você quer. É como um pai, não é verdade? Se a gente deixar nosso filho fazer tudo que ele quer, onde ele vai parar? É assim que Deus faz conosco. Mas quando Deus quer punir alguém, fala, Daniel, mas não tem punição para os injustos, para esses políticos, para esses ministros. Você que pensa, a maior punição, queridos, é Deus deixá-los ao próprio coração deles. Porque eles vão atentar mais e mais e mais contra Deus. Tiago, você levantou a mão? Mas você quer falar alguma coisa? Pode falar. É porque eu não consigo ver o chat. Foi sem querer. Ah, tá bem. Tá bom, então vamos seguir. Podem perguntar, tá? Fazer considerações. Então, como é que a gente resolve isso, seu Brasil? Daiane, Johnny, Tiago, Tamires. Como é que a gente resolve esse problema do nosso coração? Essa rebelião contra Deus? E a gente volta para Ele em amor. E aí a gente entra no plano de redenção. Então, temos duas má notícias. A primeira é que Deus é justo e nós não somos. Então, um Deus justíssimo, ele tem que tratar de pessoas injustas e ele tem que punir pessoas injustas, porque se ele não punisse o Brasil, o nosso pecado, ele é um Deus injusto. Ele tem que nos tratar com justiça se ele é justo. E qual a justiça? Nos condenando e colocando sobre nós a devida punição. É assim que a gente espera dos governantes, não é? Eles punam os maus. Mas Deus tem que fazer isso. Mas como é que faz? Essa é a primeira má notícia, que Deus é justo. E a segunda má notícia, que Deus está irado. Se você tem a impressão de que Deus é aquele Deus bonzinho que no final vai perdoar todo mundo, você está muito enganado. Você não olhou para as Escrituras, não viu Deus das Escrituras. Ele é um Deus irado. Existe um salmo que fala que a narina dele está bufando. Essa palavra irado aparece várias vezes no Novo Testamento. E todas as vezes que ela aparece, a maioria das vezes ela se refere a Deus, principalmente no livro de Romanos. Paulo fala da ira de Deus. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade, porque os homens pegam a verdade de Deus e transformam em injustiça. É isso que vai falar em Romanos, capítulo 1, verso 18. Que Deus está irado contra toda impiedade. Não é só a grande impiedade de roubalheiras, mas de um olhar fornicador, de um preguiçoso, por exemplo. E todo tipo de pecado que você possa imaginar que o nosso coração pode produzir. Então, duas má notícias. Deus é justo e nós não somos. A segunda má notícia é que Deus está irado e nós devemos ser salvos. Quando a gente fala de salvação, de que a gente deve ser salvo, seu Brasil? Jesus te salva. Jesus te salva de quê? Eu não dou conta de escutar, o senhor está com o microfone mudo. É só clicar na tela, aí vai aparecer um microfonezinho e o senhor clica. Isso, agora pode falar. Vamos lá. Ok, nós somos salvos. Fala, você precisa de salvação, seu Brasil. Aí você pergunta, salvação de quê? Ou então eu te pergunto, você precisa ser salvo de quê, seu Brasil? Dos pecados. Perfeito? É uma das respostas. Mas nós precisamos ser salvos, sabe de quê? Do próprio Deus. Eu acabei de falar que o nosso Deus, eu acabei de falar que o nosso Deus
O senhor pode fechar. Ok. O senhor pode fechar o microfone novamente, porque aí fica melhor para a gente escutar aqui, seu Brasil, por gentileza. Isso. Ah, então, a principal salvação, nós devemos ser salvos de Deus, da ira de Deus. Acabamos de falar que Deus está irado. E a gente precisa ser salvo dessa ira. Deus vai punir o pecado. Não se engane, cada pecado vai ser punido. E como é que Deus, então, pode andar com pecadores como nós? Como é que Deus pode se relacionar com pecadores, ele sendo justo e nós injustos? Esse é o grande problema da Bíblia, seu Brasil. Como essa tensão é resolvida? Justo, um Deus justo e pessoas injustas, iníquas e pecadoras. Como unir essas coisas novamente? E aí nós temos o grande brado do apóstolo Paulo, graças a Deus por Jesus Cristo. Quando vocês entenderem, queridos, o tamanho de salvação que vocês receberam, da ira que vocês foram libertos, vocês vão entender o tamanho de Jesus Cristo e o quanto ele é importante para você. Sem Jesus Cristo não há salvação. Então, a justiça de Deus, ela é revelada no Evangelho. Seu Brasil, Deus tem que punir o seu pecado. Mas como é que ele resolveu isso? Ele mesmo se propôs, ele fala, não, eu vou, assumo a culpa do seu Brasil, tiro ele da cruz, desço ele da cruz, eu subo na cruz e mereço, e não só mereço, mas eu recebo essa ira que era para o seu Brasil. É isso que Jesus Cristo fez na cruz do seu Brasil, ele salvou da cruz. A cruz que era minha e sua, ele nos fez descer, assumiu o nosso lugar e recebeu toda a ira. E como é que Deus Pai fez? Então ele depositou toda a ira no seu Filho, esmagando na cruz, é assim que a Bíblia vai falar, moendo na cruz. O maior pecador de todos não é o seu Brasil ou o Beira-Mar. O maior pecador de todos era Jesus. Por quê? Porque ele recebeu todos os pecados da humanidade. Todos, 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 todos. Não que ele tenha salvado todos, mas a sua obra, ela tem poder suficiente para salvar de todos os pecados. Então, quando Jesus Cristo foi para a cruz, ele se tornou maldito, o maior pecador de todos os pecadores. E Deus então puniu Jesus esmagando naquela cruz. Não foi só os cravos na mão, mas foi uma ira eterna que eu e você jamais poderíamos suportar. Então Jesus ele faz esse jogo, ou então ele faz essa troca, ele faz essa transação. O que acontece com a nossa salvação é uma transação. Alguém perfeito assumindo o lugar de pessoas imperfeitas. Falando, ok, agora a minha justiça, a ira que veio sobre mim, agora não existe mais ira para ele. É como se Deus falasse, ok, agora estou satisfeito. Estou satisfeito, seu Brasil. Não é pelo que você faz, mas por quem subiu na cruz e morreu por você. Não, não, essa obra aí não, não, seu Brasil, não, essa obra aí não. Não, essa não tá boa, não tá boa. Não adianta querer me mostrar obras, você não pode ser salvo pelas suas obras. A Bíblia fala que a melhor das nossas obras são como um trapo de imundícia, é como se fosse um absorvente de mulher usada. Então pega a sua melhor obra, a pessoa mais boa que você conhece. Quando você apresenta diante de Deus, é como se fosse um absorvente repugnante. Não, Deus falando, não é você que tem que me oferecer uma obra. Você tem que crer em alguém que fez uma obra por você e assumiu o seu lugar. E essa pessoa é Jesus. É só isso que você tem que fazer. Fé, é isso que resume a fé. Crer na obra redentora e salvadora de uma pessoa externa a você. Não depende de você da salvação, mas depende de alguém. Então Jesus Cristo pega a sua vida. Jesus Cristo não só morreu, queridos, mas Jesus Cristo teve que viver uma vida perfeita, seu Brasil, para que ele pudesse apresentar diante de Deus e falar, olha, eu estou substituindo a minha vida boa pela vida do Brasil, vida ruim. Ele então pega a nossa morte e nos dá a sua própria vida. É uma troca, é uma transação. É como se fosse uma transação penal ou uma transação comercial. Ele paga a nossa dívida e recebe a nossa dívida em lugar. É isso que Deus faz. Diz assim em Romanos 10:3, porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram a que vem de Deus. Deus estabeleceu um tipo de justiça, seu Brasil, para que você pudesse ser salvo. E essa justiça é Jesus. Ele é o justo, mas também ele é o justificador de pessoas pecadoras como eu e você.
Então Jesus Cristo se torna a pessoa central da nossa fé, porque sem Ele nós nada podemos fazer. Nós somos justificados mediante a fé em Jesus Cristo. Você se torna justo, seu Brasil, quando você pega a justiça de Jesus Cristo e se lambuza dela. Você pega o sangue de Jesus e se lambuza dele. Lembra da aula passada que falamos sobre Santa Ceia, do sangue? Você só pode ser salvo se você estiver lambuzado no sangue de Jesus Cristo. E como eu faço isso, Daniel? Tem que comprar um litro de sangue? Não, você só tem que ter fé e acreditar que aquela obra é para você individualmente, é sua. E agora nenhuma condenação há mais para você. Houve uma reconciliação, uma paz entre você e Deus. Queridos, vamos. E agora o que Deus quer de você? Arrependimento e fé. Arrependimento dos seus pecados. Você tem que se arrepender e largá-los. Não faz mais sentido você viver nessa vida. Você tem que se arrepender do que você fez, dos seus pecados vis, pedir perdão para Deus e se reconciliar com o Senhor, mas também com as pessoas que você machuca, magoou. E agora nós andamos em novidade de vida porque Deus agora nos deu um novo coração. Ok, vamos lá. Eleição e predestinação. É outro tema, aula 5. Então, quando nós entramos nesse assunto espinhoso, nós falamos o seguinte: algumas pessoas serão salvas, outras não serão. Mas a gente deve entender, a injustiça da parte de Deus, quando Deus faz isso, não há, seu Brasil. Porque Deus fala que todos pecaram. Então vamos pensar, todos pecaram, seu Brasil, não existe nenhum justo, é o que a Bíblia fala. Então pega o pequenininho, o grandão, todos pecaram, nenhum salvou, nenhum consegue cumprir a justiça de Deus. Então, Deus faz o seguinte, Deus, desse povo caído, todos eles, Deus resolve salvar alguns. Fala, você vai ser salvo por meio de Jesus Cristo. E os outros, eles simplesmente exercem justiça. Predestinação é isso. Então, Deus predestinou ou elegeu algumas pessoas para a salvação. Deus é injusto em fazer isso? Não. Deus é justo, tanto exercendo misericórdia com alguns, e os outros, ele simplesmente exerce a sua justiça e a sua ira. É isso que Deus faz. Se Deus resolvesse, então, não salvar ninguém, Deus seria justo, porque a lei dele foi violada, e ele, então, fulmina todo mundo. Se Deus decidisse, então, salvar todo mundo, ele poderia fazê-lo. Mas ele não fez assim. Ele salvou alguns que eram caídos, que receberia a sua ira e exerceu a misericórdia, e sobre outros ele simplesmente exerceu a sua justiça e a sua ira para a condenação eterna. Onde está a injustiça de Deus nisso? Nenhuma injustiça. Então, quando nós olhamos para a predestinação, a gente tem que tirar a visão romântica de nós, que nós somos bonzinhos demais e que merecíamos. Não, todos mereciam a ira. Mas Deus, pela sua graça e misericórdia, resolveu salvar alguns. Você está vendo o tamanho da responsabilidade e o tamanho da graça que você recebeu? Você está escutando o Evangelho hoje, falando que existe uma pessoa que pode resolver o seu problema, é Jesus, mas você pode simplesmente falar, não, eu não quero Jesus Cristo. Ou então pode falar, sim, eu aceito esse Jesus, ele é o meu Senhor e o meu Salvador e eu quero viver para ele. Então, quando nós falamos em eleição, é basicamente isso. Deus, desde a eternidade, elegeu quem seria destinado à perdição e quem seria destinado para a salvação por meio de Jesus Cristo. Ok, e como é que isso funciona, Daniel? Na eternidade, então, Deus já sabia quem iria pecar e quem iria crer? Sim, Deus já sabia. Mas não que ele tivesse uma ciência, olha, existem certas características no seu Brasil que eu acho que ele vai aceitar o evangelho da salvação, então eu vou salvá-lo. Não. Ele preordenou, ele executou, ele planejou quem iria e quem não iria. Tudo vem das mãos deles, querido. Então, o próprio pecado de Adão e Eva, Deus planejou de alguma forma, mas o mais interessante, sabe o que é? É que ele não se torna o autor do pecado e nem se mancha com o pecado, de tal sorte que ele sempre será justo e nós somos os responsáveis pela nossa perdição. Isso é maravilhoso. O apóstolo Paulo, quando se depara com essas duas realidades, a vontade de Deus e a vontade do homem, lá nos capítulos 9 ao capítulo 10 de Romanos, no final ele vai falar, ó profundidade da riqueza,
quanto da sabedoria, quanto do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem deu primeiro a ele para que venha a ser restituído, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Paulo fica abismado. Como conciliar essas coisas? Só um Deus santo, justo e um Deus muito sábio para fazer um negócio desse, que ele não se torna o autor do pecado, mas ao mesmo tempo o homem é responsável pelos seus pecados. Não entendemos. Não sei como conciliar plenamente vontade de Deus e vontade do homem. Não me pergunte. O que eu sei é que esse Deus é maravilhoso demais e foi isso que o apóstolo entendeu também. Então, quando nós somos chamados por meio de Jesus Cristo, Deus nos dá um novo coração, seu Brasil e Daiane. Agora Deus muda as nossas disposições. Agora nós queríamos para o pecado, agora nós tendemos para as coisas de Deus. E aquilo que era loucura para a gente, agora é um deleite para a nossa alma. Escutar a palavra de Deus, estar em comunhão com os santos, ir à igreja ao domingo e praticar boas obras. Não para a nossa salvação, mas porque nós já fomos salvos e vivemos por um Redentor. Nós fomos salvos para andar igual o nosso Deus, em santidade e novidade de vida. Vamos lá. Teologia do pacto. Rapidamente, Deus então fez um pacto. Primeiramente, ele fez um pacto consigo mesmo, que nós chamamos de pacto de redenção antes da criação. Pai, Filho e Espírito Santo fez um pacto, uma aliança entre si. É como se Deus falasse bem assim, olha, vamos fazer uma reunião aqui, a gente vai criar o homem, ele vai cair, e como é que a gente resolve isso? Aí Jesus fala, olha, eu me sacrifico, depois eu volto para o Senhor, Pai, e depois o Senhor manda o Espírito Santo para aplicar a minha obra no coração deles. Então esse pacto redentivo foi antes da criação de todas as coisas. Foi com ele mesmo. No tempo e no espaço, então, Deus chamou o homem, Adão e Eva, e fez um pacto de obras com ele. Ele falou, olha, se vocês andarem retamente, vocês vão viver. Mas se vocês caírem, se vocês me desobedecerem, vocês vão morrer. Certamente vocês vão morrer. Então, nós vimos então o grande desastre, que o homem cai e esse homem se afasta de Deus. Agora, esse pacto não é chamado mais pacto de obras, porque o homem não consegue praticar as obras para voltar a Deus. Agora, então, um pacto da graça, que Deus elege o seu povo e fala, eu vou segurar nos braços de vocês até o fim, apesar de vocês. E nós vemos toda a história da redenção, Deus salvando um povo tolo, contumaz e rebelde contra ele. Deus nunca desistiu do seu povo. Deus sempre renovou a sua aliança. Por quê? Porque ele decidiu. Ele falou, eu vou te segurar na mão até o fim, apesar de você. Você pode espernear, você pode fazer o que você quiser, você pode tentar fugir, mas da minha mão ninguém vai te arrebatar. Então é isso que nós chamamos de teologia do pacto. Deus fazendo um pacto com o seu povo, uma aliança, e Deus dá as próprias garantias dele mesmo. Fala, ó, eu garanto, pode ficar tranquilo, eu vou levar vocês até o final. Se vocês olharem para o povo de Deus, gente, é muita rebeldia. Como é que Deus suporta um povo desse? Deus pune o seu povo, Deus disciplina o seu povo, mas Deus nunca exclui o seu povo da sua aliança, apesar dos seus pecados. É a minha vida, é a minha e a sua vida. Apesar de nós, Deus ainda nos mantém firmes até o dia final. Por quê? Porque Ele resolveu nos amar até o fim. E até o fim. Ok, isso é a teologia do pacto. Batismo e batismo infantil. Então, o batismo nada mais é, querido, do que um selo. Então, um selo da graça representando Jesus Cristo e os seus benefícios. Então, nós usamos a água para falar que nós fomos agora purificados e nós somos agora de Jesus Cristo. É como se fosse um selo do Inmetro. Olha, isso está autenticado. O Brasil é meu. Quando ele se batizar, ele faz parte desse pacto que eu estabeleci com o meu povo. Ele creu em mim e agora, visivelmente, ele está falando para as pessoas, eu sou de Jesus Cristo. Eu criei em Jesus Cristo e agora eu sou dele para sempre. E nós batizamos as nossas crianças por quê? No Antigo Testamento nós tínhamos a circuncisão, então era cortado o prepúcio do órgão masculino, né, do órgão reprodutor masculino, e Deus que mandou fazer isso. Na nova aliança, essa circuncisão ela não é mais necessária,
Na nova aliança em Jesus Cristo, agora nós somos batizados. É como se fosse a mesma circuncisão, só que agora na representação é a própria água, uma lavagem do Espírito Santo, uma simbologia do Espírito Santo. Deus lavando os homens com água. Então, nós batizamos as nossas crianças porque elas fazem parte desse pacto. Assim como os israelitas pequenininhos, no 8º dia, eles tinham que ser circuncidados. Eles faziam parte do pacto. Os pais deles criam um pacto. É por isso que nós batizamos as nossas crianças, porque também nós cremos nessa mesma aliança, nesse mesmo pacto. É por isso que nós falamos de pacto, para nós entendermos por que nós batizamos os nossos filhos. É baseado então na promessa dos benefícios que Cristo Jesus dá ao seu povo. E o último assunto, Santa Ceia. Santa Ceia, ou a Ceia do Senhor. Então a Santa Ceia nada mais é, queridos, do que uma representação visível de verdades invisíveis. Então o pão e o vinho é Jesus Cristo falando, olha, esse meu sangue e esse meu corpo foi dado em favor de vocês. Fazer isso em memória de mim. Todas as vezes que vocês beberem esse sangue, esse suco ou esse vinho e comerem desse pão, vocês relembram a minha morte. O que eu tive que pagar por vocês. E então, queridos, os benefícios de Jesus Cristo no ato da Santa Ceia, eles são comunicados à nossa alma. É uma comunicação real. Jesus Cristo está presente espiritualmente no momento da ceia. O vinho não se torna em sangue, como dizem os católicos, e o pão não se torna no corpo de Jesus Cristo, literalmente. Mas essas coisas são simbologias, são selos que nos mostram o que Jesus Cristo fez por nós e os benefícios de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo vai falar que nós somos abençoados em Jesus Cristo nas regiões celestiais. Nesse momento, senhor Brasil, e Daiane e Johnny, você está sendo abençoado lá no céu por meio de Jesus Cristo. Você está unido a Ele pela fé. Você está unido. Então, quando nós pegamos esses dois elementos, o pão e o vinho, nós estamos rememorando a morte de Cristo, mas nós estamos declarando que Jesus Cristo é o nosso pão, é o nosso vinho e é o alimento da nossa alma. Ele é o nosso Senhor, é o nosso Salvador que se entregou por nós. É basicamente isso. Nós comunicamos a todas as pessoas que nós cremos em Jesus e que Ele fez por nós, mas a nossa alma então é beneficiada. Então, queridos, nós devemos participar da ceia do Senhor, porque ela fortalece a nossa alma. Toda vez que eu entrego o cálice e o pão para alguém, eu sempre falo que o Senhor te abençoe. Ou seja, o que eu estou tentando dizer? É que os benefícios de Jesus Cristo sejam com a tua alma, seja com o teu espírito. Que as bênçãos que Jesus Cristo conquistou na cruz sejam desfrutadas pela tua alma e pelo teu espírito. É basicamente isso. Que o Senhor te abençoe ricamente. Essas bênçãos nós já temos. É muito interessante quando nós pegamos os símbolos do Antigo Testamento, eram coisas muito grandes, né? Por exemplo, imagine cortar um prepúcio, né? Ou então a Páscoa, ter que matar um cordeiro para passar o sangue. Eram coisas bem, assim, que impactam, né? A própria visão disso, de um prepúcio sendo cortado ou de uma ovelha sendo morta. Quando nós chegamos no Novo Testamento, queridos, olha como isso é simplificado. Uma aguinha na cabeça e um pãozinho e um vinhozinho. É uma simbologia, mas mostrando para algo visível, né? As coisas são visíveis, a água, o sangue, o vinho e o pão, mostrando para coisas eternas, invisíveis e espirituais. Muito simples. A gente não tem que chegar com bodes, carneiros e touros mais na igreja. Imagina, cada um chegando com um carneirinho, tendo que matar lá na frente. Não, não precisa disso. Jesus simplificou ao máximo isso para a gente. Tá bom? Então, nessa aula, na aula passada eu falei a respeito do sacramento, né, da Santa Ceia, e nós vimos como vida, morte e reconciliação estão atrelados a isso. Nós vimos vários textos do Antigo Testamento
que mostra Deus pedindo para que o povo de Deus matasse um cordeiro, um carneiro, e nós vemos como esse cordeiro, esse carneiro e esse animal morto culmina em Jesus Cristo. Tanto é que João Batista, quando vê Jesus Cristo vindo, ele fala: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então não é mais bodes, mas uma pessoa real, física, mas que não é somente homem, mas é também Deus e que se entregou por nós. Eu acho que conseguimos. Muitas aulas, né? Muitas aulas. 7 aulas, não foi coisa pouca não. 8 aulas. Alguma colocação, alguma dúvida? Eu acho que ou minha bateria vai acabar, ou vai cair a nossa videoconferência aqui, porque só tem 1 hora. Então, alguma colocação antes da gente orar? Alguma pergunta? Fiquem à vontade. Tudo bem, Daiane. Maravilha, então. Vamos lá, Tamires, pode falar. Perfeito. Essa é a Bíblia fala bem assim, quando o apóstolo Paulo está rememorando as palavras de Jesus, ele fala bem assim, que o homem examine-se a si mesmo, então beba do cálice, coma do pão e beba do cálice. O que é esse examinar? Na pregação de domingo de manhã, não sei se vocês viram, o quanto nós somos pecadores, quanto Davi era pecador. Então, qual é o exame? Deus, eu pequei contra ti. É um reconhecimento de que nós somos pecadores também. Você não vai conseguir ter uma semana perfeita, pode ficar tranquilo. É por isso que Jesus Cristo teve que vir, Tamires, porque nós não conseguimos. Semana após semanas, nós chegamos na igreja, a igreja é como se fosse uma grande UTI da nossa alma. Não está ali para pessoas perfeitas, mas para pessoas pecadoras. Jesus fala o seguinte, olha, os sãos, ou seja, quem não está doente não precisa de mim. Só vem a mim quem está doente também. Então, quando a sua alma chega ali, contrita, compungida, Deus, eu pequei contra ti. Fiz o que é mal perante os teus olhos. É isso que o salmista fala no Salmo 51. Não sei se você estava na pregação. Depois leiam o Salmo 51. É alguém que precisa da graça de Deus. Nós sempre viveremos pela graça de Deus, Tamires. Não é pelas nossas obras. A gente vai se esforçar, a gente vai pedir a iluminação do Espírito, a gente vai fugir do pecado e existem ferramentas que Deus nos deu, a oração, a leitura da Bíblia, a comunhão dos santos. Todas essas coisas são bênçãos para nós, mas mesmo assim ainda não seremos perfeitos. Então pode ser que você chega no domingo e fala, Deus, eu pequei contra ti. O examinar é reconhecer que você não foi perfeito e que você precisa da graça de Deus. E quando nós bebemos o cálice e comemos o pão, fala, Deus, obrigado pelo sacrifício em Jesus Cristo. Obrigado porque não depende de mim, mas pela tua aliança, a tua graça, o Senhor me aceita como pecador que sou. E agora renova as minhas forças para que eu viva de acordo com a tua vontade, te honre da melhor forma possível. Esse é o desejo do crente também. A gente não peca porque quer. A gente luta contra o pecado. A gente fala, Deus, eu quero ser mais santo. Me ajude a ser santo o máximo que eu puder ser. Parecido com Jesus Cristo, me livre do mal. É por isso que a gente pede para Deus nos livrar do mal. Para que o mal do nosso coração não tome conta do nosso coração. Mas pode ser que você peque. E pode ser que você cometa pecados igual o de Davi. Terríveis. Assassinato, adultério, mentiras e tudo mais. Mas você tem pleno perdão em Jesus Cristo se você se voltar para Ele novamente. O que Deus aceita é um coração compungido, um coração contrito, fala, Deus, eu errei mais uma vez. Se Deus manda a gente perdoar os nossos inimigos 70 vezes 7, ou seja, infinitas vezes, quanto mais Ele que é misericordioso e perdoador, se Ele nos manda perdoar várias vezes, imagina Ele. Então é por isso que nós nos achegamos em graça por meio de Jesus Cristo.
Veja, então Jesus Cristo é o centro. Deus não é por mim, é por Jesus Cristo. A obra já foi feita. Eu sou pecador miserável, mas eu me escondo debaixo das asas do Senhor Jesus Cristo até aquele dia que o Senhor me chamar. Entendeu também? A gente se examina, confessa os nossos pecados e se volta para Deus novamente. Se a gente tem alguma rusga com o irmão, a Bíblia fala para a gente deixar ali a nossa oferta, ou seja, não tome o cálice, vá se reconciliar com seu irmão primeiro. Porque a ceia do Senhor também é isso, é a nossa comunhão com Deus, rememorando os seus benefícios, mas também a comunhão com os santos. É um grande banquete para toda a igreja. E a ideia de um banquete é comunhão. Não é pessoas brigadas com rusgas, mas pessoas que foram resgatadas por Deus e que agora devem exercer perdão para as outras pessoas também. Entendeu, Tamires? Ficou claro? Espero que sim. Ok, queridos? Então, se não tiver. Maravilha. Então vamos orar para a gente terminar antes que caia aqui. Senhor, obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado pela tua palavra, que é viva, que é eficaz, que restaura a alma, que dá esperança ao nosso coração. Somos pecadores, mas pecadores salvos pela tua maravilhosa graça. Nos ajude, Senhor, a andar em novidade de vida, a nos desviarmos do mal, da nossa ira, da nossa cobiça, da nossa insensatez, da nossa usura, da nossa inveja, da nossa falsidade e tantos outros pecados que nós nem conhecemos que estão ocultos a nós, Senhor, mas só o Senhor conhece. Então nos perdoe, mas também nos limpe, nos sare e nos cure. Abençoe os meus irmãos, que essa palavra seja clara e que ela produza muitos frutos em cada coração. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Queridos, uma boa noite para vocês. Se surgir alguma dúvida, pode colocar lá no grupo, tá bom? Foi um prazer estar com vocês. Boa noite, queridos. Deus abençoe. Um abraço. Todo mundo atualizado agora, né? Ninguém faltando aula.